muitas mães procuram pronto-socorro por conta dos produtos que às vezes estão tão fáceis, de fácil acesso aos filhos e acabam intoxicando ou até mesmo envenenando. E normalmente quando isso acontece, as crianças ingerem, por exemplo, conteúdo de frasco de um xarope, de comprimidos, às vezes a gente deixa sem querer solto em algum canto da casa, a coisa pode ficar complicada. E a gente precisa tomar algumas providências, né? Então, hoje a gente vai receber um médico que vai explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses acidentes e o que é que a gente deve fazer para proteger a nossa família de ingestões acidentais. Dr. Anthony Wong é toxicologista, ele é o diretor do CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e vamos bater um papo sobre tudo isso e muito mais. Se você tiver alguma dúvida, pode participar também durante o programa no 0 Operadora 11 2202 8432. Doutor Anthony, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Cláudia. Obrigado muito pelo bom convite. recebê-lo. É um prazer estar aqui. Então vamos sentar ali um Vamos pouquinho lá? que a gente conversa mais, tem a oportunidade de ajudar quem está em casa, né? É muito comum, ou é mais comum do que a gente imagina, essa intoxicação ou envenenamento por conta dos produtos deixados assim? Pois é, Cláudia. Antes de mais nada, além de toxicologista, eu sou pediatra. Então, eles comecei com pediatria e exatamente por que entrei na toxicologia? Porque nós percebemos que as crianças é que mais se intoxicavam, mais se expunham a substâncias químicas. E você disse uma palavra muito importante, assim, meio sem querer. Realmente é sem querer, é por causa disso que se chama acidente. Mas o acidente acontece mais por negligência ou descuido ou descaso dos pais. Sabe, a gente sempre fala para os pais assim, olha, se nós fazemos uma casa, um castelo, né? Tranca tudo, fecha tudo, etc., para não entrar intrusos de fora, porque pode causar dano à nossa família, ao nosso lar, ao nosso castelo. E, na realidade, o grande perigo está dentro de casa. Por quê? Porque substâncias, produtos de limpeza, perfume, antibióticos, remédios, tudo isso são facilmente ao acesso das crianças. Ainda mais as crianças pequenininhas que não sabem ler, não sabem ver, não sabem distinguir entre o que é perigoso e o que não. E as crianças são curiosas, né? É justamente a idade do aprendizado, a idade em que ele está justamente desenvolvendo a sua percepção. E o que chama a atenção da criança é a cor e o olor, né? O cheiro, né? Não, muito mais do que sabor. A criança, antes de colocar na boca, ele olha se a coisa é agradável. Se tem uma cor assim que atrai a criança. Se o cheiro é uma coisa agradável, não é um cheiro que faz com que a criança tenha repulsa, etc. Então, o que os pais têm que fazer, eles têm que raciocinar pelos filhos, entende? Então, todo cuidado é pouco. A gente tem até daqui a pouquinho a oportunidade de aprender um pouco mais. A gente fez uma matéria sobre organização de área de serviço para você ficar atento aí como é que você deve proceder em relação a tudo isso. Mas eu queria que você que está em casa prestasse atenção e guardasse os ensinamentos de hoje, porque a gente não está falando de algo que de repente está instalado. A gente está falando de algo que tomara que nunca aconteça, mas que se um dia acontecer, você precisa estar protegido e preparado para agir. Não é isso? Mas, Cláudia, é importantíssimo esse recado que você está dando. Porque nós damos vacina aos nossos filhos. Nós cuidamos tudo para que não aconteça tal. Agora, a incidência de acidentes domésticos por produtos químicos é maior que a incidência de meningite. Nossa, então é um número muito grande, muito assustador grande. isso. Ele é quase equivalente ao número de pessoas que têm dengue no estado de São Paulo por ano, certo? A Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos 3% de uma população, como no Brasil, se expõe a substâncias químicas todo ano, com risco de intoxicação e de problema de saúde. 3%. Essa incidência é maior do que de AIDS, maior do que a incidência de dengue, é maior que a incidência de doenças infecciosas tipo meningite. Então a gente precisa realmente alertar e ensinar as pessoas a agirem num caso como esse. O que é que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, nunca menospreze a inteligência e a curiosidade do seu filho, certo? É impressionante. Eu tive uma criança, nós tivemos uma casa de uma criança de 11 para 12 meses que não sabia andar. Ela subiu, conseguiu, a mãe fez, quer dizer, foi um acaso, né? Entrou no banheiro, as gavetas estavam colocadas de tal forma que parecia um degrau. Ele subiu, chegou até a pia, abriu a portinha e, por acaso, a mãe tinha deixado um remédio para o nariz, um remédio para dormir, meio destampado. A criança virou o vidro inteiro na boca, entrou em coma. Entendeu? Entrou em coma, porque é um remédio de dormir da mãe, certo?
Ou então a criança que engatinha, vê uma lata, uma lata de para limpar, tinha lá água sanitária com outro produto de limpeza. A criança simplesmente enfiou o olho lá dentro, virou, entrou lá dentro. Estava meio cheio. Quase morreu afogado, mas não só afogado, como ele sofreu um monte de queimaduras por causa desses produtos de limpeza. Então, não são coisas ao acaso. Eu acabei de sair do centro de ciência toxicológica. Por dia, nós atendemos 60, 80 casos de atendimento. E desses, mais da metade tem menos de 4 anos. Certo? Felizmente, a maioria delas são casos leves, mas vez ou outra, tem uma criança que toma 10 comprimidos de remédio para controlar, para pílulas anticoncepcionais, 20 comprimidos de um remédio para dormir, porque tem cor, um remédio para enxaqueca, que é muito perigoso, que pode provocar, inclusive, problema renal. E muitas crianças entram em coma. A gente, então, precisa ter isso em mente. Gostei do que o Dr. Anthony falou. Não menospreze a curiosidade e a capacidade do seu filho. Às vezes a gente acha que, não, tá no berço. Não, eles conseguem sair, Pois né? é. Agora, o corpo reage de forma muito grande, apesar de repente, o adulto falar assim, mas é só um remedinho que eu tomo todo dia. Mas uma criança é uma reação muito grande, né? Olha, Cláudia, vê a diferença. Um adulto, mulher pesa, em média, 60 a 70 quilos. Um adulto homem pesa entre 70 e 80 quilos. Uma criança, no primeiro ano de vida, pesa menos de 10 quilos. A proporção, 1 para 6. Entende? Então, um comprimido para a mãe é 6 vezes mais potente do que para uma criança. Se tomar 2, muitas vezes esses remédios são nível de tóxico até com risco de vida. Produtos de limpeza, por exemplo, qual a mãe ou qual adulto que coloca um produto, por exemplo, um desinfetante ou uma soda cáustica, uma água sanitária na boca? Não põe, só cheira, já faz isso. A criança não. Olha, um dos casos mais tristes que nós tivemos foi um menino de 9 anos, ele estava indo para sítio com a avó e já saiu da escola, no dia daquele calor, verão, né? 32 graus. Vó, estou com sede, posso pegar um copo de água? Sim, olha, lá atrás está um cheio de garrafinha de água. Ela foi lá, pegou o primeiro garrafinha que tinha, de 1 litro, e colocou. Cuspiu, cuspiu. Tá correndo. E começou a ficar roxo, etc. Nem conseguiu falar. A avó olhou para trás e imediatamente percebeu o erro que ela fez. Naquela garrafinha era soda cáustica, que ela tinha preparado para fazer sabão no sítio. E colocou numa garrafinha de água bebê. Só que ela falou para trás, ele virou para trás, a primeira mais fácil era essa. Essa criança estava pesando 40 quilos, no fim ele estava pesando 18 quilos, teve que fazer uma série de cirurgias do esôfago, porque queimou o esôfago dela. Um descuido. Um menino de 8, 9 anos. Que tristeza. Culpa de quem? Não foi dele, ele estava com sede. Então, a culpa do adulto que não percebe que não pode usar vasilhames, tá? E sem colocar, né, um aviso. Quantas vezes nós temos isso em casa, de colocar produto de limpeza, sabe aquela mania de economizar? Comprar granel, água sanitária? Comprar um grande e põe um pequeno numa garrafa X. Às vezes uma garrafa de refrigerante, exatamente. Né? Que é muito muitas vezes, é bom lembrar também que esses produtos vendidos a granel sem registro, sem garantia nenhuma, é produto de péssima qualidade, é contaminado com substâncias perigosas, às vezes com metais pesados, mercúrio, chumbo e outras coisas. Então, esse é o caso de economia burra, porque não funciona, gasta dinheiro e é tóxico. Bom, no próximo bloco a gente vai aprender sobre os sinais de alerta. O corpo fala, porque nem sempre a gente vai, como o triste caso que o doutor acabou de contar pra gente, do neto que ingeriu soda cáustica, aos olhos praticamente da avó, nem sempre a gente tá ali do lado. Às vezes você não viu, mas o corpo dá sinais. Então a gente vai aprender quais são esses sinais para depois a gente entender como é que a gente age. Então não saia daí não e participe do programa. Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente fale sobre algo mais profundamente, 0 operadora 11 2202 8432. O programa é nosso, é pra gente aprender e correr atrás da nossa vida cada vez melhor. Segura aí, doutor Anthony, que a gente já volta, viu? A gente continua com o toxicologista, doutor Anthony Wong, falando sobre os perigos da ingestão de produtos químicos. Não é verdade, doutor Anthony? Que a gente sabe que é muito grande. Como é que os produtos químicos agem no organismo
de qualquer pessoa, né? Do adulto e da criança. Onde é que é mais devastador? Bom, 95% dos casos de intoxicação se ocorrem porque ingere, então, ou toma xarope, comprimido, substância, etc. Então, sempre vem pela boca, vai para o esôfago, estômago, aí é absorvido e vai espalhar pelo corpo. Então, o primeiro lugar que a mãe deve se observar para saber se a criança tomou alguma coisa é perceber se tem alguma úlcera, alguma lesão, por exemplo, produtos de limpeza, então, a gente está falando dos sinais, né? Sinais. Então, o primeiro sinal pode ser que tenha feito alguma coisa na boquinha. Mas o primeiro sinal que a mãe percebe, na realidade, é uma alteração do comportamento da criança. Primeiro, a criança está agindo diferente, está choroso, está irritado, às vezes não consegue, está cambaleando, ou seja, tomou uma substância que entrou e já afetou o cérebro. Então, afeta a consciência, o equilíbrio, a dor de cabeça, alguma coisa desse tipo. Porque muitas vezes, embora ela ingeriu, se for comprimido, não dá queimadura, só se for substância química que queima isso. Outro efeito é que você começa a rechorar de dor de barriga, por exemplo, porque alguma coisa irrita o estômago, etc., né? Ou então começa a vomitar. Então esse é o sinal, a criança vomita sem coisa. Uma coisa importante, Cláudia, é que muitas vezes nos hospitais, os próprios médicos desconhecem ou não suspeitam intoxicação. Então chega a criança com alteração de comportamento, sonolência, às vezes reclama de dor de barriga, eles vão procurar uma causa infecciosa, em vez de pensar que é uma intoxicação. E justamente o contrário. Muitas vezes a intoxicação é mais comum do que uma doença infecciosa. Então a gente precisa primeiro pensar na intoxicação. Agora... É que a mãe tem que perceber, a criança estava bem até há pouco, de repente, de manhã acordou bem, etc. Chegou ao meio-dia, está alterado, pensa primeiro, também, além de doença, mas primeiro também pense se a criança não pegou alguma coisa em casa e ingeriu. E às vezes é uma alteração leve, doutor, ou sempre é uma alteração muito grande? Olha, felizmente, a grande maioria das intoxicações ou das exposições são praticamente assintomáticas, né? A criança está um pouquinho alterada, mas não tem nada grave. Mas, vez ou outra, pode ser uma coisa muito mais séria. Mas é assintomático e causa dano real a um órgão vital, por exemplo, como o coração? Pode ter os dois. Porque inicialmente a mãe não percebe. Aí a criança começa o coração a bater mais rápido. A criança fica pálida. Então a pressão subiu, a pressão caiu, um dos dois. Por exemplo, olha aqui algumas coisas. Um dos grandes problemas, nós estamos falando agora há pouco. Uma das coisas de acidentes, a gente pensa que é a criança que toma. Mas às vezes é a própria mãe que dá. A mãe começa a dar remédio para a criança que não pode ser dado para aquela criança. Usa remédio de adulto. Já que deu certo para mim, vou dar um pouquinho para adulto. Ou então a mãe começa a misturar remédios. Então dá remédio antigripal com remédio para febre. E uma das coisas mais comuns nos Estados Unidos, no Brasil também mas os médicos percebem pouco, é o uso de analgésico contendo paracetamol e o remédio antigripal contendo paracetamol. Os dois juntos dá uma dose muito alta e pode afetar o fígado. Entende? E a pessoa não percebe, porque os sintomas vão aparecer só 24 horas depois. Não tem nenhum sintoma, certo? Depois de 24 horas, começa a vomitar, dor de cabeça, etc. Quando chega nesse ponto, já é muito tarde, porque não tem antídoto. Estou dando como exemplo, isso é um remédio que não precisa de prescrição médica. Então, é importante, anti-inflamatório. Qualquer coisa, a mãe está dando anti-inflamatório. Isso afeta o estômago, pode afetar o fígado, pode afetar a coagulação, entende? E remédios para tosse, por exemplo, muitos deles têm antistamínico, antialérgico. Então, a criança fica ou sonolento, ou a criança fica agitada, porque ele pode ter os dois efeitos. Agora sim, a gente está falando de criança nesse caso da interação medicamentosa, mas é muito sério também em adulto. E às vezes o adulto, tão sabichão, né? Se acha o médico, já sabe o que toma para aquilo outro. Só que no final das contas, algumas misturas dão errado e podem provocar um grande dano, né? Então a gente precisa ficar atento. Eu acho, às vezes, desconfortável a gente ter que ir no médico quando a gente pode ligar e ele prescrever algum medicamento pelo telefone, mas a gente tem que ir lá hoje retirar a receita. Mas, por um outro lado, é muito mais seguro para o próprio paciente, não é? Sem dúvida, Cláudia, isso é um alerta muito importante, não só para a criança, mas também para adulto. E principalmente na terceira idade, onde o café da manhã da pessoa de terceira idade são 20 comprimidos. Entende? Então ele mistura um monte de coisa que, aliás, nem o próprio médico sabe que é. Por quê? Ele vai para o reumatologista, depois vai para o cardiologista, depois para o gastroenterologista, depois para o geriatra e depois o ginecologista, se for mulher.
E cada um dá um remédio e desconhecendo os remédios dados por outro médico. Então é importante quando a gente for ao médico fazer a lista de tudo que a gente já toma. Pois é. Né? Doutor, eu estou tomando tais remédios. Também a criança também é importante. Nós estamos falando de crianças, mas em todas as faixas etárias. Cláudia, na sua idade, na minha idade, e nossos filhos ou netos, se for o caso, nós temos que estar sempre cientes de que alguns remédios são absolutamente incompatíveis. Ou então tem remédio, já tem uma substância, e vai tomar outro remédio, tem a mesma substância. Aí soma os efeitos. É muito sério. Agora, eu tenho aqui o que é que a gente precisa saber quando a gente constata o envenenamento para agir de forma correta, né? Exato. Então tem uma lista aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a idade. Exato. As instruções, as informações que você tem que levar quando contacta o médico. Em primeiro lugar, se seu filho está um pouquinho diferente, está agindo como diferente e não tem febre, uma das primeiras causas que você deve suspeitar é possivelmente uma intoxicação. Ainda mais que nós temos tantos produtos em casa, não é, Cláudia? Nós temos remédios, cosméticos, produtos de limpeza, não é verdade? Inseticidas, temos até adubos, inclusive, algumas pessoas têm. E temos outras coisas também, tem os insetos, tem cobras, aranhas, escorpiões, tudo tem na nossa casa. Tudo leva a alterações, podem levar a alterações na criança. Aí percebeu que tem uma alteração, vai no médico, então tem que saber direitinho a idade, Idade, o peso, como os- é que foi o contato com esse produto, se os sintomas, e depois então o médico vai perguntar se tem tais remédios. Aí você tem que lembrar do lista de remédios ou produtos que você tem em casa. Não é muito grande, mas são muito importantes. Tá. E aí tem também, é bom você levar as informações sobre o produto, às vezes até a embalagem do produto, porque o médico talvez não saiba de cor o que é aquele produto. E só pra gente continuar entendendo como isso tudo é muito sério, tem agora umas imagens muito interessantes que mostram pra gente como é que as crianças enxergam os produtos, porque isso tudo pra eles acaba ficando mais atrativo. Olha lá, doutor, que interessante. Pois é. O produto fica com cara de elefantezinho, de dinossauro, né? De mamadeira, Aham. de coisas que atraem as crianças. E principalmente com a cor tão vibrante, né? Cor laranja, verde, amarelo, cor de rosa, a criança se sente mais ainda atraída. Quando tem um cheiro gostoso, cheiro de limpeza, né? Que as propagandas dizem, isso atrai ainda mais a criança aqueles objetos. São justamente coisas perigosas. Os desinfetantes, os detergentes, material de alta concentração. Vocês veem aí na propaganda, né, todo dia, que leva a adulto a comprar e leva a criança a beber. Então, sempre atento e tudo muito bem guardadinho, bem trancado. No próximo bloco a gente vai responder as dúvidas. Já tem muitos e-mails aqui, daqui a pouquinho a gente já vai passar para ajudar o telespectador. E você que está em casa também deve participar no 0 Operadora 11 2202 8432. Pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Estou conversando com o toxicologista e pediatra, doutora Anthony Wong. Mais um pouquinho a gente já volta, tá bom? A gente está falando hoje sobre um assunto muito sério, na verdade, um alerta para toda a população, que é o risco de acidente doméstico por envenenamento ou intoxicação. É muito maior o número do que a gente imaginava e é muito importante a gente ficar atento e saber como agir. Eu estou conversando com o Dr. Anthony Wong, que é toxicologista e também pediatra. E ele já ensinou pra gente muitas coisas interessantes, sobretudo como é que é a ação do produto químico no nosso corpo, como é que afeta o corpo da criança, quais são os sintomas que a gente deve ficar atento para poder agir corretamente. Agora, tem coisas que são mais novas, alguns protocolos que as mães precisam saber para elas não cometerem erros e tornar a situação ainda pior, não é isso? Exatamente, Cláudia. É muito importante lembrar que toda substância é potencialmente tóxico, né? Há muito tempo atrás, um famoso cientista falou o seguinte: tudo no mundo é veneno, não existe nada que não seja veneno. A diferença entre um remédio e um veneno está na dose ou quantidade. E é exatamente isso que acontece em casa. Você pensa que álcool e limpeza não faz mal? Toma mais um pouquinho. Acetona, coisas que usa, esmalte, batom, até batom pode ser tóxico, às vezes pode ser substâncias tóxicas. É bom lembrar que cosméticos, por exemplo, de adulto, nunca pode ser usado em crianças. E elas vão pegar. Tá, isso aqui eu vou deixar em cima da pia. O menino vai lá e passa na mão ou então engole. Muito importante, Cláudia, que você lembrou agora, se infelizmente aconteceu uma intoxicação, mãe, cuidado que você não deve ou deve fazer. Então, cada vez os protocolos hoje mudaram, como você lembrou muito bem.
Se ingeriu, limpa o que estiver na boca, o que se caiu na pele, lava a pele rapidamente com água corrente, não precisa de nada especial. E, se possível, passar um pouquinho de sabonete para ajudar a tirar mais. Se os ingeriu, tira o que estiver na boca. Não, vou repetir, não pode dar água nem leite. Não dê água ou leite se ingeriu, porque vai aumentar a intoxicação. É totalmente contraindicado. E se tomou, evite e tente não vomitar, porque se você não souber causar vômito, vai piorar as coisas. Então, vou explicar por que não deve dar água ou leite. Se ingeriu, entrou no estômago, já está no estômago, se der água ou leite, ele simplesmente vai diluir aquela substância e vai aumentar a rapidez com que a substância seja absorvida pelo estômago. Aumentou a água lá, aumenta a superfície do estômago em contato com o veneno, absorve muito mais, maior quantidade e mais rapidamente. Leite é pior ainda, porque ele tem gordura e muitas substâncias são solúveis em gordura. E aí o leite pode até empurrar para dentro do intestino abaixo e a gordura é quase 100% absorvível. Aí ele carrega o tóxico junto, entendeu? É contraindicado. Se você não provoque vômito, por quê? Porque se for uma substância que queima, ele vai descer queimando e vai voltar queimando. E pior, muitas vezes em crianças pequenas, ao vomitar, ele aspira para o pulmão. E no pulmão, o estrago é muitas vezes pior. Então, mãe, se você não souber o que fazer, não faça. Procure um centro de intoxicações, procure um hospital mais próximo o mais rapidamente possível. Mas o importante, Cláudia, é o que nós falamos agora há pouco. Observe os sintomas de intoxicação. Se seu filho não tiver sintomas, não faça nada, não saia. Sabe quantas mães sofreram um acidente de automóvel, caíram, deixou o bebê cair para fora do automóvel, porque numa velocidade dessas, ela capotou e a criança ficou largada no meio da rua. Isso é verdade, aconteceu. A mãe que tentou provocar vômito da criança, enfiou um pauzinho na garganta, ou até a própria unha, furou o esôfago, entendeu? Isso aconteceu, é verdade, são histórias verdadeiras. Então, se não souber, primeiro, tenha certeza que foi, quer dizer, sintomas são clássicos, como nós falamos agora há pouco. Se não tiver certeza, fique esperando, espere aparecer os sintomas. E, se tiver dúvida, liga para o seu médico ou liga para o Centro de Intoxicações. O nosso Centro do Hospital das Clínicas é para o Brasil todo, é um número gratuito, funciona 24 horas, todos os dias, Carnaval, Natal, Ano Novo. Sempre tem alguém para atender. Eu vou passar todos esses números no finalzinho do nosso bate-papo, mas já está aí no seu vídeo. Então, vou até falar agora que vai facilitar. O Ceatox é no 0800 01 48 110. Aí o CC, que é o Centro de Controle de Envenenamento, é o 0800 41 01 48. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, é no 0800 72 26 001. Doutor, complementando o que você acabou de falar, a Maria Terezinha de Guaxupé pergunta que, além do leite, quais são os outros alimentos que podem aumentar a absorção? Existem outros alimentos? Você falou da água e do leite. Então, qualquer substância, se der comida, pão, certo? Óleo, tudo isso pode aumentar, porque ele faz com que o remédio, o veneno ou qualquer, misture melhor e acaba aumentando a absorção. Então, você não deve dar nada. Se a criança ingeriu alguma coisa, já tem muita coisa lá dentro. Por que isso? Porque aí quando leva ao hospital, se houver necessidade de fazer uma lavagem gástrica, lavagem do estômago, é muito mais fácil tirar só o veneno do que tirar pedaços de feijão, arroz, pão e leite até, então, porque entope a sonda de lavagem. A Bernarda Santos, ela é de Porto Seguro, na Bahia. Ela disse que a neta sofreu uma intoxicação, foi socorrida a tempo, mas ficou com uma leve paralisia facial. Ela pergunta se isso é temporário ou se pode tornar-se algo irreversível. Olha, infelizmente, a notícia não é muito boa. Algumas dessas lesões são permanentes e algumas coisas são temporárias. Então, é só rezar e esperar. Se for, muitas dessas lesões podem ser diminuídas se você fizer fisioterapia e todo um acompanhamento. Então, não desista, tem que fazer uma terapia que regride em boa parte. Mas é importante lembrar, é prevenir melhor que remediar. Então, essas coisas não deveriam ter acontecido.
A Daniela Gonçalves, do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, ela diz, não sei se já falaram sobre isso, liguei a televisão há pouco, mas gostaria de saber, em média, quanto tempo o produto demora para entrar na corrente sanguínea e quais os procedimentos que devem ser tomados quando isso acontece? Olha, varia de produto a produto. Alguns entram na corrente sanguínea quase que instantaneamente. Em 3, 4 minutos já está na corrente sanguínea. Alguns outros venenos não são ingeridos, são inalados. Por exemplo, cianeto, monóxido de carbono, essas coisas inaladas. Então, é instantâneo. Algumas outras não. Eles ingerem, são absorvidos depois de algumas horas. E também tem outro fator muito importante. Quanto tempo demora para agir? Alguns venenos, por exemplo, cianeto e monóxido, são venenos celulares, então é segundos. Agora, os outros são venenos, por exemplo, que atacam o fígado, o pâncreas, o rins, o cérebro. Ele pode levar horas ou mais. E tem aquelas que são chamadas de intoxicações crônicas. Se sua casa não é segura, você tem substâncias contaminantes na casa, a criança se expõe todo dia, por exemplo, chumbo, mercúrio, produtos de limpeza, alguns inseticidas, agrotóxicos, ele vai respirando, inalando todo dia, e vai acumulando, e é chamada de intoxicação crônica, pode levar muitos anos. E alguns provocam câncer, certo? Alguns solventes provocam câncer. E aí, então, você vai só perceber isso 10, 15, 20 anos depois. Lá na frente. Ok. O Luiz Felipe é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele diz que tem enxaqueca e chega a tomar até 10 comprimidos num único dia para tentar mandar essa dor de cabeça embora. Ele gostaria de saber se, de alguma forma, já que ele mistura os remédios para tentar achar a solução, ele pode se intoxicar. Com certeza. Se você tomar 10 comprimidos de uma certa pessoa, vamos supor ser analgésicos, né? Contendo paracetamol, mesmo ibuprofeno, mesmo dipirona. 10 comprimidos, jovem, você vai ter problemas. Então, melhor procurar seu médico, procurar um remédio mais eficaz, porque tem muito remédio novo. 10 comprimidos de uma mesma coisa, você está querendo realmente afetar o seu fígado, o seu cérebro e os seus rins. Ok. A pergunta é da Rosicler Bento. Ela diz... eu baguncei aqui meu iPad. Voltou. Ela diz, meu marido teve há 4 anos atrás uma pancreatite aguda grave. Se está com dor, pode ser nas juntas, dor de cabeça, qualquer problema, ele toma remédio sem preocupação. Até os amigos, que ela intitula como amigos médicos, mas não são médicos, dizem, pois dizem se faz bem para os amigos. Ele gosta de dar remédio para os outros também. Sim. Diz que se faz bem para os amigos, vai fazer bem para ele. Com essa quantidade de medicação, poderá prejudicá-lo ao longo do médio prazo? Mas, olha, é importante lembrar que todo remédio pode provocar danos. Você precisa consultar um médico com CRM, que tenha licença para praticar medicina. Como é que eu estava falando, né, Cláudia? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é? Então, e palpiteiro de medicina não sobra, tem mais do que na Mega Sena. Não faça isso. Só um médico que tenha conhecimento de farmacologia, que tenha conhecimento de como usar, especializado naquele assunto, pode dar o remédio certo. Se é ginecologista, ele não pode palpitar sobre pâncreas. Como o neurologista não pode palpitar sobre gravidez ou doenças de mulher. Então, você tem que procurar um especialista no assunto. Aí você vai se sentir seguro. A vida é a coisa mais importante que você tem. A saúde te dá uma boa qualidade de vida. É o bem mais precioso que nós temos. E os nossos filhos, bom... Isso não tem como calcular valor. Explicar. Ontem eu estava falando sobre isso, né? Um amor que a gente só sabe quando a gente vive. Acho que eu falei isso hoje também na abertura do programa, né? Eu falo tanto que às vezes nem sei mais o que eu falo. Olha, o que você falou no começo sobre o brasileiro, realmente no Brasil nós temos uma falta de valores e de ética. O Brasil precisa resgatar isso. E precisa começar lá em cima. O governo tem que dar o exemplo, os nossos comandantes têm que dar o exemplo para nós. Mas se a gente ficar esperando eles e a gente não fizer a nossa parte, também a gente não caminha, né? Não vota neles. Então, não vote neles. Isso já é um bom passo. Começa aí. Mas se eles não fazem, eu vou fazer o meu. A culpa é nossa. E vou contaminar quem está do meu lado a fazer bem. A culpa é nossa, nós colocamos eles lá. É verdade. Mas é tão difícil, né? Não. E se a gente for falar de política aqui, a gente fica falando até amanhã. Porque eu digo assim, é tão difícil, as pessoas entram até com boa vontade, mas chegam lá, elas se corrompem com tanta facilidade, né? Posso dar um recado? Olha, Nelson Mandela. Nós temos outro, mais velho, chamado Gandhi. Ele falou uma frase muito importante. Seja você a causa das mudanças que você quer ver na vida. Seja você o motivo das mudanças que você quer ver na vida. Nós vamos começar em algum lugar.
E o chinês tem uma filosofia muito interessante. Nós somos uma gota no oceano. Todo chinês... Porque é 1,5 bilhão de chineses, eu sou chinês, né? É uma gota no oceano. Mas é uma gota, se cair, ele faz uma pequena onda. Se eu tiver um monte de gotas, eu vou fazer uma onda mais forte. Se eu tiver muitas ondas, eu vou fazer um tsunami. O Brasil está precisando de tsunami. Vamos fazer um tsunami? É Já! Muito bom! O senhor podia voltar sempre, né? Foi tão gostoso. É só convidar. É um prazer. Ó, Cláudia, olha, passou o tempo tão rápido que nem percebi, viu? É um prazer estar aqui. O prazer foi nosso, aprendemos bastante, viu? E uma companhia muito agradável. Eu sei falar uma coisa em chinês, é Ni hao. Wo hao, xie xie. Xin nian kuai lo. Feliz ano novo. Como é que é? Xin nian kuai lo. Xin nian kuai lo. É feliz ano novo. Que bom. Eu vou desejar feliz ano novo agora para todos os chineses que eu encontrar. Tem vários que moram no meu condomínio. É a língua mais falada do mundo. Você pode falar que muita gente vai escutar. Xin nian kuai lo. Xin nian kuai lo. Feliz ano novo. O chinês é a língua mais falada do mundo. Muito bom. Dr. Anthony Wong, ele é o toxicologista que conversou com a gente. Eu vou repetir os telefones em caso de emergência, de envenenamento ou intoxicação. Ceatox no 0800 01 48 110. Faz um papelzinho, coloca na sua geladeira. Centro de Controle de Envenenamento 0800 41 01 48. E da Anvisa 0800 72 26001. Muito obrigada, muito bom mesmo, viu? Prazer estar aqui. Prazer foi nosso. Nossa, foi meu, foi de todo mundo aqui, eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigada, doutor.